A natureza pode ser bela e serena, mas também tem um lado assustador e imprevisível. Desde tornados devastadores que destroem tudo em seu caminho até tsunamis gigantes que engolem cidades inteiras, esses fenômenos naturais são capazes de provocar terror e admiração. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos fenômenos naturais mais assustadores e inexplicáveis, detalhando suas causas, ouvindo relatos de testemunhas oculares e usando simulações visuais criadas com inteligência artificial para trazer esses eventos à vida. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo lado mais sombrio da natureza, onde a ciência e o mistério se encontram. Tornados são colunas de ar em rotação que se estendem de uma tempestade para o solo. Eles se formam quando correntes de ar quente e úmido colidem com correntes de ar frio e seco, criando uma instabilidade atmosférica. Essa instabilidade, junto com ventos fortes em diferentes altitudes, pode gerar uma corrente de ar em rotação que desce da tempestade e toca o solo, formando um tornado. Os relatos de sobreviventes são assustadores. Maria Sanchez, uma residente de Oklahoma, lembra do dia em que um tornado F5 devastou sua cidade. O som era como o de um trem de carga vindo em nossa direção. Vimos casas sendo levantadas do chão e carros voando como brinquedos. Foi um terror indescritível. Os tornados variam em intensidade, sendo classificados pela escala Fujita, que vai de F0 a F5. Um tornado F5 é o mais devastador, com ventos que podem superar 500 km/h. Além da destruição material, os tornados são responsáveis por muitas mortes e ferimentos graves. As simulações visuais criadas com IA ajudam a entender a formação e o impacto dos tornados. Elas mostram como as correntes de ar interagem e como o tornado se move, dando uma visão clara de por que esses fenômenos são tão perigosos. A tecnologia também permite criar modelos de como as cidades podem ser melhor preparadas para enfrentar essas tempestades. Tsunamis são ondas gigantes causadas por distúrbios no fundo do mar, como terremotos ou deslizamentos submarinos. Quando esses distúrbios deslocam uma grande quantidade de água, criam ondas que podem viajar a alta velocidade pelo oceano, atingindo as costas com uma força devastadora. Um dos tsunamis mais devastadores da história recente foi o de 2004 no Oceano Índico, causado por um terremoto de magnitude 9.1. As ondas resultantes atingiram várias costas ao redor do oceano, causando a morte de cerca de 230 mil pessoas em 14 países. As testemunhas desse tsunami descrevem a água recuando rapidamente da costa, seguida por uma enorme parede de água que se aproxima a uma velocidade assustadora. Era como se o mar estivesse sendo puxado para trás por uma mão gigante, e então, de repente, veio a onda, lembra uma sobrevivente da Tailândia. As simulações visuais com IA mostram como os tsunamis se formam e se propagam pelo oceano, destacando a importância de sistemas de alerta precoce. Esses sistemas são essenciais para salvar vidas, dando às comunidades costeiras mais tempo para se preparar e evacuar. As erupções vulcânicas são explosões violentas de lava, cinzas e gases do interior da Terra. Elas ocorrem quando a pressão dos gases e do magma no interior do vulcão se torna insuportável, resultando em uma explosão que pode devastar a área ao redor. O Vesúvio, em 79 d.C., é famoso por ter enterrado as cidades romanas de Pompeia e Herculano sob uma espessa camada de cinzas e pedras. A cinza quente e os fluxos piroclásticos foram tão rápidos e mortais que muitos não tiveram chance de escapar. As erupções do Krakatoa, em 1883, e do Monte Santa Helena, em 1980, também são exemplos de como esses eventos podem ter um impacto global. A erupção do Krakatoa foi tão poderosa que o som da explosão foi ouvido a mais de 3.000 quilômetros de distância. As simulações com IA ajudam a ilustrar como as erupções vulcânicas se formam, mostrando o movimento do magma e a pressão crescente até o ponto de erupção. Elas também podem simular a dispersão das cinzas e os efeitos dos fluxos de lava, oferecendo uma visão detalhada do potencial destrutivo desses fenômenos. Os relatos de testemunhas oculares e sobreviventes de erupções vulcânicas são impressionantes. Foi como o fim do mundo, lembra um sobrevivente da erupção do Monte Pinatubo, nas Filipinas, em 1991. Terremotos são tremores súbitos da Terra causados pelo movimento das placas tectônicas.
Eles podem variar de leves tremores que mal são sentidos a catástrofes que devastam cidades inteiras. A escala Richter é usada para medir a magnitude dos terremotos, que podem variar de menos de 2,0 microterremotos a mais de 9,0 terremotos massivos. Um dos terremotos mais devastadores da história recente foi o terremoto de 2010, no Haiti, com magnitude 7,0. Ele causou a morte de cerca de 230 mil pessoas e deixou milhões de desabrigados. As simulações com IA permitem visualizar como os terremotos se propagam através da Terra, mostrando as ondas sísmicas que se espalham a partir do epicentro. Elas também podem simular os efeitos dos terremotos em diferentes tipos de estruturas, ajudando engenheiros a projetar edifícios mais resistentes a tremores. Os relatos de testemunhas oculares de terremotos são frequentemente cheios de terror e desespero. O chão começou a tremer e, de repente, tudo estava caindo ao nosso redor. Não havia para onde correr. Não havia como escapar. Lembra um sobrevivente do terremoto de Tohoku, no Japão, em 2011. Furacões e tufões são tempestades tropicais intensas que se formam sobre águas quentes e podem causar destruição maciça em terra. Eles são conhecidos por seus ventos fortes, chuvas torrenciais e tempestades de maré que podem inundar áreas costeiras. O Atlântico Norte chama essas tempestades de furacões, enquanto o Pacífico Ocidental as conhece como tufões. O furacão Katrina, em 2005, é um exemplo de como essas tempestades podem ser devastadoras. Katrina atingiu a costa do Golfo dos Yasymairo com ventos de mais de 200 km/h, causando inundações catastróficas em Nova Orleans. As simulações visuais com IA mostram como os furacões se formam e se desenvolvem, destacando a importância das águas quentes do oceano na alimentação dessas tempestades. Elas também podem simular a trajetória e o impacto de um furacão, ajudando as autoridades a planejar evacuações e preparar as infraestruturas para minimizar os danos. Os relatos de testemunhas oculares de furacões são marcantes. O vento era tão forte que parecia que a casa ia desmoronar a qualquer momento. A água subiu tão rápido que mal tivemos tempo de sair. Lembra um sobrevivente do furacão Harvey, que atingiu o Texas em 2017. Deslizamentos de terra ocorrem quando grandes massas de solo e rochas se deslocam devido à gravidade. Eles podem ser desencadeados por diversos fatores, incluindo chuvas intensas, terremotos, erupções vulcânicas e a atividade humana, como desmatamento e construção em áreas instáveis. Em 2014, um deslizamento de terra em Oso, Washington, EUA, destruiu uma comunidade inteira, matando 43 pessoas. A área havia recebido chuvas intensas nas semanas anteriores, saturando o solo e levando ao colapso da encosta. As simulações visuais com IA podem mostrar como deslizamentos de terra ocorrem, ilustrando a interação entre a água e o solo, e como a gravidade puxa a terra solta para baixo. Elas também podem ser usadas para identificar áreas de risco e desenvolver estratégias de mitigação para evitar futuros desastres. Os relatos de testemunhas oculares de deslizamentos de terra são frequentemente descritos como aterrorizantes. Tudo começou a tremer, e então vimos a montanha se mover. Foi como se a terra estivesse viva e tentando nos engolir, disse uma sobrevivente de um deslizamento na Colômbia. Além dos danos imediatos, os deslizamentos de terra podem ter efeitos duradouros, como a destruição de infraestruturas vitais e a perda de terras agrícolas. Incêndios florestais são incêndios não controlados que se espalham rapidamente através de vegetação seca, florestas e pastagens. Eles podem ser causados por fontes naturais, como raios, ou por atividades humanas, como fogueiras descuidadas e queimadas agrícolas. Um dos incêndios florestais mais devastadores da história recente foi o Camp Fire, na Califórnia, em 2018. O incêndio destruiu a cidade de Paradise, causando a morte de 85 pessoas e destruindo milhares de casas. As simulações visuais com IA podem ajudar a prever a propagação dos incêndios florestais, levando em consideração fatores como vento, umidade e tipo de vegetação. Essas simulações são ferramentas valiosas para os bombeiros e planejadores de emergência, permitindo que eles tomem decisões informadas sobre evacuações e estratégias de combate ao fogo.
Os relatos de testemunhas oculares de incêndios florestais são impressionantes. Parecia que estávamos cercados por um muro de fogo. O calor era insuportável e o ar estava cheio de fumaça. Tivemos que sair de casa com apenas a roupa do corpo, disse um sobrevivente do incêndio de 2019 na Austrália. Geadas severas ocorrem quando as temperaturas caem drasticamente, causando a formação de gelo em superfícies expostas, plantas e solo. Esses eventos podem ter impactos devastadores na agricultura, danificando culturas e plantas que não são resistentes ao frio extremo. Um exemplo de geada severa foi o evento de 2002 na China, que afetou a província de Hunan. As temperaturas caíram abruptamente, causando geadas que destruíram plantações de arroz, chá e frutas. A perda econômica foi significativa. As simulações visuais com o IA podem ajudar a prever a formação de geadas, permitindo que os agricultores e autoridades tomem medidas preventivas. Essas simulações podem considerar fatores como a umidade do solo, a velocidade do vento e as previsões de temperatura para fornecer avisos antecipados e permitir que os agricultores protejam suas culturas. Os relatos de testemunhas oculares de geadas severas destacam os desafios enfrentados pelas comunidades afetadas. Acordamos e tudo estava coberto por uma camada de gelo. As árvores estavam quebradas e as plantações foram destruídas. Foi um golpe devastador para todos nós, disse um agricultor na França após uma geada severa em 2017. Inundações ocorrem quando grandes volumes de água transbordam de rios, lagos ou oceanos, ou se acumulam em áreas urbanas devido a chuvas intensas. Elas podem causar danos significativos a propriedades, infraestruturas e vidas humanas. Uma das inundações mais devastadoras da história recente foi a inundação de 2010 no Paquistão, causada por chuvas de monções extremas. A inundação afetou cerca de 20 milhões de pessoas, destruindo casas, infraestruturas e terras agrícolas. As simulações visuais com IA podem ajudar a prever o comportamento das inundações, permitindo que as autoridades identifiquem áreas de risco e tomem medidas preventivas. Essas simulações podem modelar o fluxo de água em diferentes cenários, ajudando a planejar evacuações e a construir infraestruturas mais resilientes. Os relatos de testemunhas oculares de inundações são frequentemente de desespero e perda. A água subiu tão rápido que não tivemos tempo de salvar nada. Perdemos tudo em questão de minutos, disse um residente de Houston após a inundação causada pelo furacão Harvey em 2017. Ondas de calor são períodos prolongados de temperaturas excepcionalmente altas, que podem ter efeitos devastadores na saúde humana, na agricultura e nas infraestruturas. Elas são frequentemente causadas por sistemas de alta pressão que impedem a circulação de ar mais frio. Em 2003, uma onda de calor extremo atingiu a Europa, resultando na morte de cerca de 70 mil pessoas. A França foi um dos países mais afetados, com muitas mortes ocorrendo entre idosos que viviam em apartamentos sem ar-condicionado. As simulações visuais com IA podem ajudar a prever a ocorrência de ondas de calor, permitindo que as autoridades tomem medidas preventivas, como a abertura de centros de resfriamento e a emissão de avisos de saúde pública. Essas simulações podem modelar como diferentes fatores climáticos interagem para criar condições de calor extremo, ajudando a melhorar a preparação e a resposta. Os relatos de testemunhas oculares de ondas de calor destacam os desafios enfrentados pelas comunidades afetadas. As temperaturas eram insuportáveis, não conseguíamos dormir à noite e muitos idosos sofreram com o calor, disse um residente de Paris durante a onda de calor de 2019. Granizo gigante ocorre durante tempestades intensas quando correntes de ar ascendentes mantêm as pedras de granizo em suspensão, permitindo que cresçam em tamanho antes de cair no solo. Essas pedras de granizo podem causar danos significativos a propriedades, veículos, plantações e até ferir pessoas e animais. Um dos eventos de granizo gigante mais notáveis ocorreu em Vivian, Dakota do Sul, Etowah, em 2010, onde pedras de granizo com mais de 20 centímetros de diâmetro foram registradas. Essas pedras de granizo eram tão grandes que atravessaram telhados, destruíram janelas de carros e causaram sérios danos a colheitas. As simulações visuais com IA
podem ajudar a prever a formação de granizo gigante, permitindo que as autoridades emitam avisos antecipados e que as pessoas tomem medidas para proteger suas propriedades. Essas simulações podem modelar o desenvolvimento de tempestades e identificar áreas de alto risco para a queda de granizo. Os relatos de testemunhas oculares de eventos de granizo gigante são impressionantes. Parecia que o céu estava caindo. As pedras de granizo eram enormes e caíam com tanta força que pensamos que o telhado iria desmoronar, disse um residente de Dallas após uma tempestade de granizo em 2016. Supercélulas são tempestades massivas e rotativas que podem produzir tornados, granizo gigante, ventos fortes e chuvas torrenciais. Elas se formam em condições atmosféricas instáveis, onde há forte cisalhamento do vento e umidade. Essas tempestades são conhecidas por sua capacidade de causar destruição severa e imprevisível. Uma das supercélulas mais notáveis ocorreu em 2011, em Joplin, Missouri, EUA. A supercélula gerou um tornado EF5 que devastou a cidade, matando 158 pessoas e causando bilhões de dólares em danos. As simulações visuais com IA podem ajudar a entender a formação e o comportamento das supercélulas, permitindo que os meteorologistas emitam avisos precisos e antecipados. Essas simulações podem mostrar como os diferentes fatores atmosféricos interagem para criar as condições necessárias para essas tempestades severas. Os relatos de testemunhas oculares de supercélulas são frequentemente de terror e espanto. O céu ficou verde e vimos uma parede de nuvens rotativas se aproximando. O som era ensurdecedor. E sabíamos que algo terrível estava prestes a acontecer, disse um sobrevivente de uma supercélula em Oklahoma. Erupções solares são explosões massivas na superfície do Sol que liberam enormes quantidades de energia, partículas carregadas e radiação. Essas erupções podem causar distúrbios geomagnéticos na Terra, afetando satélites, redes de energia e sistemas de comunicação. Um exemplo notável de erupção solar foi o evento Carrington de 1859, a maior tempestade geomagnética registrada na história. A erupção causou auroras visíveis até em latitudes baixas e danificou os sistemas telegráficos em todo o mundo. As simulações visuais com IA podem ajudar a modelar as erupções solares e prever seus impactos na Terra. Essas simulações podem mostrar como as partículas carregadas interagem com o campo magnético da Terra e como elas podem afetar diferentes sistemas tecnológicos. Isso é essencial para preparar medidas de mitigação e proteção. Os relatos de testemunhas oculares de eventos geomagnéticos são impressionantes. O céu ficou iluminado com cores vibrantes, como se estivesse em chamas. Nunca vimos nada igual, disse um observador do evento Carrington. Nevascas são tempestades de neve intensas acompanhadas por ventos fortes e visibilidade reduzida. Elas podem causar interrupções significativas na vida cotidiana, fechando estradas, interrompendo o fornecimento de energia e isolando comunidades. Uma das nevascas mais devastadoras da história recente foi a nevasca de 1996 no nordeste do Zeuatioa, conhecida como Blizzard of 96. A tempestade trouxe mais de 60 centímetros de neve em algumas áreas, paralisando o transporte e causando apagões generalizados. As simulações visuais com IA podem ajudar a prever a intensidade e a trajetória das nevascas, permitindo que as autoridades tomem medidas preventivas, como a emissão de avisos de tempestade e a preparação de equipes de emergência. Os relatos de testemunhas oculares de nevascas são frequentemente de isolamento e dificuldade. A neve estava tão alta que não conseguíamos sair de casa. Ficamos sem eletricidade por dias e tivemos que racionar comida, disse um residente de Boston durante a nevasca de 2015. Deslizamentos de terra ocorrem quando grandes massas de solo e rochas se deslocam devido à gravidade. Eles podem ser desencadeados por diversos fatores, incluindo chuvas intensas, terremotos, erupções vulcânicas e a atividade humana, como desmatamento e construção em áreas instáveis. Em 2014, um deslizamento de terra em Oso, Washington, EUA, destruiu uma comunidade inteira, matando 43 pessoas. A área havia recebido chuvas intensas nas semanas anteriores, saturando o solo e levando ao colapso da encosta.
As simulações visuais com IA podem mostrar como deslizamentos de terra ocorrem, ilustrando a interação entre a água e o solo, e como a gravidade puxa a terra solta para baixo. Elas também podem ser usadas para identificar áreas de risco e desenvolver estratégias de mitigação para evitar futuros desastres. Os relatos de testemunhas oculares de deslizamentos de terra são frequentemente descritos como aterrorizantes. Tudo começou a tremer, e então vimos a montanha se mover. Foi como se a terra estivesse viva e tentando nos engolir, disse uma sobrevivente de um deslizamento na Colômbia. Esses fenômenos naturais mostram o poder impressionante e às vezes assustador da natureza. Apesar dos avanços tecnológicos e do conhecimento científico, muitos desses eventos continuam a desafiar nossa compreensão e preparação. Relatos de testemunhas e simulações visuais com IA ajudam a ilustrar a magnitude desses desastres, mas também destacam a resiliência e a coragem das pessoas afetadas. Quais desses fenômenos você acha mais assustador? Deixe seu comentário e compartilhe suas opiniões. Se gostou deste vídeo e quer saber mais sobre outros fenômenos naturais, diga nos comentários se quer uma parte 2. Sua participação é essencial para continuarmos explorando os mistérios da natureza. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes.